Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, como sempre, professor Pablo aqui para os alunos do nono ano aqui da SEMEC. Hoje mais uma aula aqui de matemática para vocês. Hoje nós vamos entrar aqui num conteúdo muito interessante, pessoal. Adoro esse conteúdo, é um conteúdo muito bom que a gente vai ver aí nas nossas próximas aulas. Que a gente vai ver aqui como é que se calcula volume de alguns sólidos geométricos, tá bom? É um conteúdo que eu acho interessante porque essa questão de calcular volume é algo muito aplicável, algo que a gente sempre tem necessidade aí em casa. Vocês veem muito isso em casa, nas bacias, né? Naqueles tanques, naquelas caixas d'água que vocês têm em casa. Você pode aproximar aí o valor, quantos metros cúbicos, quantos litros vai caber, né? Nessas bacias que vocês têm em casa, essas caixas d'água, essas coisas. Então é algo muito interessante que eu tenho certeza que quando a gente tiver essas aulas aqui, vocês depois vão procurar ver aí nos recipientes das casas de vocês quantos metros cúbicos tem aqui, quantos centímetros cúbicos tem aqui, quanto é que cabe aqui de água, de arroz, enfim. Então a gente vai ter essas aulas bem interessantes, essas aulas sobre esses volumes desses sólidos geométricos. Tenho certeza que vocês vão gostar, prestem atenção aí bastante, tá bom? Peguem aí o caderno de vocês, caneta para fazer as anotações. A gente tem muitas fórmulas, a gente vai precisar de fazer muitas fórmulas. A gente vai voltar para algumas fórmulas que vocês já estudaram, fórmulas de área, que vai ser necessário também para calcular os volumes, tá bom? Então, fica comigo aí, prestem bastante atenção e vamos aí para a nossa aula de hoje, certo? Então, como vocês podem ver aí, volume de prismas e cilindros é o conteúdo. Hoje a gente não vai ver, nessa aula, a gente não vai ver ainda cilindros, vai ficar para aulas anteriores, mas faz parte do mesmo conteúdo, tá bom? Então, vejam só. Nossa habilidade aí de hoje é F09MA30, certo? Que é resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com o uso de expressões de cálculos em situações cotidianas. E como eu disse, esse conteúdo ele é muito prático nas questões cotidianas. A gente tem muitos recipientes no cotidiano de vocês que a gente pode calcular esses volumes, tá? Para essa aula de hoje, pessoal, a gente vai ficar em dois casos particulares dos prismas. Nas próximas aulas a gente vai rever o que é prisma, essa questão de prisma, pirâmide, cilindro, esfera, vocês já estudam, já conhecem há muito tempo, né? Desde o sexto ano vocês conhecem essas figuras. Então hoje a gente vai calcular os volumes de dois casos particulares aí dos prismas, que é o cubo, todo mundo sabe o que é o cubo, e o paralelepípedo. Olha que nome interessante, paralelepípedo, certo? Então fica aí comigo, presta atenção. Olha só, então conhecendo aí o cubo, sei que todos vocês conhecem, sabem o que é um cubo, né? Lembram aí o cubo, o exemplo maior, melhor, mais interessante é o dadozinho, né? Aquele dadozinho que vocês conhecem, tem as faces 1, 2, 3, 4, 5, 6, serve para jogos, brincadeiras, então esse é o exemplo melhor do cubo, né? Mas vamos ver aí o que é que temos a dizer aí sobre o cubo. Então diz aí, ó, o cubo é o mais simples dos prismas. Ele é o prisma quadrangular regular, cujas faces são quadrados congruentes. Por isso, qualquer de suas faces pode ser considerada como base. Então, o cubo ele tem essa coisa interessante, que as faces, que são os ladinhos do cubo, né, todas são quadradas. Se eles são quadrados, o que é um quadrado? É aquela figura que tem todos os lados iguais, né, e os ângulos retos. Muito bem. E aí nós temos uma figurazinha, né, uma definição aí, uma figurazinha do cubo, onde essas linhas, vamos lembrar lá dos termos aí dos poliedros, né, pessoal? Essas linhas, eles são as arestas, cada ladozinho desse é as faces, e esses pontinhos de encontro são o vértice, certo? Os pontinhos onde eles se encontram aí são os vértices. Então, olha, nós temos aí, vamos chamar essa medida aí dessas linhas, que são as arestas de A, certo? E
A partir dela é muito importante, pessoal. A partir dessa medida aí do A, da aresta, é que a gente vai calcular o volume de um cubo, certo? Então vejam só, o cubo como unidade de volume. Então, olha, se considerarmos a medida da aresta de um cubo como unidade de medida de comprimento, a medida do volume desse cubo é a unidade de volume. Como assim, pessoal? Ó, a maioria, o cálculo do volume, ele é baseado num cubo. Por exemplo, eu quero calcular o volume de uma caixa d'água. Vocês têm em casa, hoje praticamente todo mundo tem uma caixa d'água em casa, né? Como é que a gente faz? O cálculo ele é feito, ele foi descoberto considerando isso. Quantos cubinhos, por exemplo, se eu quero em metros cúbicos, se eu quero em centímetros cúbicos, a gente vai até ver isso. Então a gente vê, se eu quero, por exemplo, em metros cúbicos, a gente vê quantos cubos de 1 metro, da aresta 1 metro, cabem naquela caixa d'água. Ou se eu quiser em centímetros, a gente vê quantos cubos de 1 centímetro, né, na aresta, cabe dentro daquela caixa d'água. O volume é calculado nisso. Agora, é claro que matematicamente, o que a gente pensa é dessa forma, né? Quantos cubinhos cabe dentro do recipiente que a gente está calculando. Só que claro, não foi feita essa experiência jogando cubos. É feito a partir de cálculos de áreas e alturas para chegar nesses volumes, que é o que a gente vai ver aqui nessas aulas, tá bom? Então, só, o que eu disse aí, ó, esse cubinho, ele tem esse U, certo? Esse U significa unidade de comprimento, certo? Uma unidade de comprimento pode ser metro, pode ser centímetro, pode ser milímetro, certo? Então tem que estar atento a isso. Então um cubo, se ele tem uma unidade na aresta, então ele vai ter uma unidade cúbica. Isso é muito importante, esse cubozinho aí, tá bom? Muito importante esse cubo. E aí, como tem aí embaixo, ó, se a unidade de comprimento é 1 metro, a unidade de volume é 1 metro cúbico, que eu disse. Se a unidade de comprimento é 1 decímetro, a unidade de volume é 1 decímetro cúbico. Então você tem que estar atento, isso é muito importante nas questões que a gente for fazer. Você tem que estar atento qual é a unidade de comprimento que está sendo usada nas medidas do cubo ou das outras figuras. Se for metros, então o volume vai ser metro cúbico. Se for centímetro, então o volume vai ser centímetro cúbico. Pode ser quilômetro, certo? Tem que ser um negócio muito grande para ser quilômetro, né? Mas só para exemplificar. Se for unidade, for quilômetro, o volume vai ser quilômetro cúbico, certo? Muito bem. Então, olha só, o volume, né? O volume de um sólido qualquer, numa certa unidade, é o número que indica quantas vezes o cubo de volume unitário cabe naquele sólido. Foi o que eu falei para vocês, né? Para a gente calcular o volume, a gente vê quantos cubos de volume unitário, que é uma unidade, ou pode ser, como eu disse, essa unidade ela pode variar, pessoal. Pode ser centímetro, pode ser metro, milímetro, certo? Fiquem atentos a isso. Então a gente vê quantas vezes o cubo de uma unidade cabem naquele recipiente que a gente está calculando, certo? Considerando o cubo da primeira figura como unidade de medida, seu volume é de uma unidade cúbica, né? Qual o volume dos sólidos geométricos? Pessoal, aqui eu vou dar um minutinho aí para vocês me dizerem aí qual é o volume de cada figurinha dessa, tá bom? Um minutinho aí rapidinho para vocês.
Pronto, pessoal, rapidinho aí, né? Deu para ver. Olha, a primeira, claro, ela é o cubo unitário, a gente vai considerar, né? Ela tem uma unidade cúbica, certo? Agora, essas outras, pessoal, esse tipo de figura aqui, vocês viam muito lá no sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, sétimo ano, até o sétimo ano, acredito, que era para calcular esses volumes vendo essa figura. No caso aí, você só tem que contar a quantidade de cubinhos, né? Então, nessa segunda figura, quantos cubinhos a gente tem, pessoal? Se você contar direitinho aí, dá. Então, a gente colocou aí 9 unidades cúbicas, certo? Dependendo da unidade. E essa outra é mais complicada, né? Essa outra, assim, às vezes os alunos não têm muito aquela visão abstrata do negócio. Porque aí vocês veem que tem cubos que estão embaixo, que estão cobertos, então você tem que imaginar esses cubos, tem que lembrar, ver direitinho esses cubos, certo? Então, contando aí direitinho, pessoal, aí dá 11. E aí é só você ver, ó, embaixo você tem aqui, ó, uma fila, certo? Você tem aqui, ó, a fila, ó, tem 2, certo? 2. E quantos aqui, ó, na frente? 4. Então, olha, se tem duas filas com 4, então aqui a gente tem 8. Mais esse aqui 9, mais esse aqui 10, mais esse aqui 11. Certo? Muito bem. Ficando bom, né? Vamos lá. O volume de um cubo. Como é que a gente vai calcular aí o volume de um cubo? Certo? Nós temos aí o cubo. Fiz aí para vocês 3 cubos, né? Fizemos aí 3 cubos. O primeiro é o unitário, tranquilo, certo? O segundo, qual é o volume desse cubo? Ou seja, quantos cubinhos iguais ao primeiro cabem nesse segundo? Quantos? Vocês estão vendo, contando aí direitinho, vocês estão vendo que dá 8, né? E se a gente fosse calcular isso aí, como é que seria, pessoal? Olha só, no caso aí, ó, seria 2 elevado a 3, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 3 é 8. Olha esse outro cubo aqui, ó. Quantos cubinhos tem aí? Se você contar direitinho, tem 27, certo? Então, seria o quê? 3 elevado a 3. E por que aqui, ó? Você prestar atenção aqui, ó. O que é esse A, pessoal? A é a aresta, certo? Que é essa linha toda aqui, ó. No caso aqui são 2, porque pegou 2 cubinhos. No caso dessa aqui, ó, são 3, porque aqui, ó, pegou 3 cubinhos, certo? Pega 3 cubinhos. Então, aí, por isso que essa aresta é 3, certo? E se você ver, ó, todas pegam 3 cubinhos, ó, todas no cubo grande todo, ó, todas pegam 3 cubinhos. Então, por isso que dá 3. E aí, por que 3 elevado a 3? Olha só, pessoal, como eu disse para vocês que é interessante, olha. Se você olhar aqui direitinho, nesse cubo, vamos ver esse cubo, ó. Se eu ver aqui em cima tem quantos, ó? Aqui em cima tem 9, certo? Só nessa carreirinha aqui, ó, tem 9, certo? Como é que a gente faz esse cálculo de 9 aí? Isso aí é como se fosse uma área, ok? Como é que eu faço para contar esses cubinhos aqui, fazendo conta? Multiplicação. Ora, tem 3 assim e 3 assim. Então, isso aqui é 3 vezes 3, que é 9. Só que aqui tem 9, quantas vezes? Aqui tem 9, quantas vezes? Tem quantas filas dessa? Tem 3, ó. Que tem essa primeira, essa segunda aqui debaixo do meio e essa terceira. Então, é 9 vezes 3. Logo, fica 3 vezes 3 vezes 3. Por isso que dá aí 27. Ora, 9. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Então, pessoal, olha. Para a gente achar, de maneira geral, o volume de um cubo cuja aresta mede A é... Para a gente calcular o volume de um cubo, nada mais é do que A elevado a 3, A elevado a 3. Então, justamente por isso que vocês já viram as potências também, as potências, tem 2 potências que recebem o nome particular, né, que é o quadrado e o cubo. Por exemplo, tá escrever aqui em cima, se a gente tem aqui, ó, 2 elevado a 3, a gente diz aqui que é 2 ao cubo, certo? Porque esse expoente, essa potência 3, ela vem derivada justamente do cálculo desses cubos, dos volumes desses cubos. Por exemplo, se eu tenho também, ó, 5 elevado a 2, como é que a gente pode ler isso aqui? 5 ao quadrado, porque esse quadrado aqui, ele vem lá dos cálculos de área do quadrado.
cálculo da área de um quadrado. O cálculo da área de um quadrado é só L, que é o lado, ao quadrado. A questão do volume aqui do cubo é só o lado elevado ao cubo, certo? Então, são várias associações que vocês podem fazer que não vão esquecer aí de fazer esses cálculos. Então, volume do cubo, A elevado a 3. A aresta, o ladozinho aí, elevado a 3. Olha a fórmula aí, certo? Vamos ver outro. Vamos ver agora o estudo, pessoal, do paralelepípedo, né? Que o paralelepípedo, o cubo, ele também é um paralelepípedo, só que ele é com todas as medidas iguais, então ele recebe esse nome particular do cubo, né? É igual um quadrado. Tem muitas definições sobre isso. O quadrado, será que um quadrado é um retângulo? Sim, o quadrado ele também é um retângulo, só que como ele tem características que é o quadrado, ele recebe esse nome de quadrado, né? Mas o quadrado ele retângulo, o quadrado, ele é um losango, certo? Então, tem que prestar bem atenção nisso aí. O paralelepípedo, para muitas pessoas, é uma figurazinha conhecida, tipo a caixa de um sapato, certo? E algumas pessoas acham que o cubo não é um paralelepípedo, mas o cubo ele é um paralelepípedo também, só que ele recebe esse nome particular de cubo, né? Então, dizer, o paralelepípedo retângulo é um prisma quadrangular. Suas faces são 2 a 2 congruentes, certo? Significa o quê? Ó? Aí está o desenhozinho do paralelepípedo. É muito conhecido aí, parecido com a caixa de um sapato, né? Então ele diz aí, ó, quando ele diz aqui, ó, suas faces são 2 a 2 congruentes. Então aquelas faces que são opostas, pessoal, elas são iguais, são congruentes, têm as mesmas medidas, né? Então, aquela face que está na frente é congruente àquela que está de trás. A da direita, congruente à da esquerda. A de cima, congruente à de baixo. Então, olha, aí são as dimensões, né? Diferente do cubo, ele não tem todas as arestas iguais. São diferentes, certo? A é diferente de B e de C. Pode ser, como eu disse, que um cubo é um paralelepípedo, pode ser todos iguais. Mas a gente caracteriza bem o paralelepípedo com essas medidas sendo diferentes, até pelo cálculo do volume que a gente vai ver aqui, certo? Então vamos lá. Suas 12 arestas são 4 a 4 congruentes. As medidas dessas arestas são as dimensões do paralelepípedo. Então, olha, o paralelepípedo são 12 arestas, de 4 em 4 elas são congruentes. Como assim, pessoal? Ó, é bom você prestar atenção aqui, ó. Essa aresta aqui, ó, que é o B, ela é o mesmo tamanho dessa, o mesmo tamanho dessa e o mesmo tamanho dessa. São 4 do mesmo tamanho, mesma medida, certo? Essa aresta aqui, ó, que é o A, ela é igual a essa aresta aqui, a essa aresta aqui, a essa aresta aqui. Se você prestar atenção, lembrar, as arestas aqui, elas são paralelas. As arestas que são paralelas, elas têm a mesma medida, certo? E nós temos aqui C também, ó, essa medida aqui C, ela é igual a essa medida, esta medida e esta medida, certo? Então, por isso que, na verdade, num paralelepípedo, ele só tem 3 medidas diferentes. Porque são 12 ao todo, só que de 4 em 4 elas são iguais. Por isso que, quando a gente for ver os cálculos, ele vai dar lá só as 3 medidas diferentes, certo? Que é o que a gente estuda lá como comprimento, largura e altura. Tem alguns exemplos que a gente até vê aqui em cálculo de volume de uma piscina. Quem gosta aí das piscinas aos finais de semana, né? Tem aqueles cálculos de volume de piscina que, em vez de ele dizer a altura, ele diz a profundidade. Ele diz o comprimento, a largura e a profundidade, que também são as dimensões, certo? Muito bem. Então, como é que é dado aí o volume de um paralelepípedo? O volume de um paralelepípedo. Bem, como eu disse, nós vamos partir aí do quadro do cubo. Sempre a gente parte do cubo mesmo, que é um cubozinho unitário, que é um, certo? E a gente vai calcular o volume desse cubo que tem aí, desse paralelepípedo que vocês estão vendo aí. Aí aqui nós vamos usar aquele que eu mostrei para vocês, ó. Quantos cubinhos nós temos aqui nessa parte de cima, ó, nessa partezinha aqui de cima? Quantos cubinhos nós temos ao todo? Bem, a gente não vai precisar contar aí de um por um. A gente vai contar quantos tem. Aqui, ó, aqui tem quantos? 5, certo? E assim,
nós temos quantos? 3, está aqui. Então, 5 vezes 3 é 15, certo? Só que nós temos essa mesma figura, esses mesmos 15, quantas vezes? Esse aqui é que diz, ó, 4. Então, ó, é 15 vezes 4. 15 vezes 4, pessoal, é 60. Ou seja, isso aqui é 5 vezes 3 vezes 4, que é 60. Olha só como tem aí, ó. 5 vezes 3 vezes 4, que é 60. Então, o volume de um cubo, pessoal, que tem essas três medidas A, B e C, que tem as medidas comprimento, largura e altura, ele é calculado aí da seguinte forma. O volume é igual a A vezes B vezes C. Ou seja, o volume basta você multiplicar as três medidas, comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. Fez essas multiplicações, você acha o volume aí de um paralelepípedo. Então aí, ó, você, por exemplo, pode calcular o volume de uma caixa de sapatos, você que comprou aí seus sapatos recentemente. Então, para você calcular o volume que é que cabe nesse sapato, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Pronto. Sempre na mesma unidade, né? Uma caixa de sapato, a melhor medida é em centímetros, né? Não dá para calcular, caixa de sapato não dá nenhum metro, né? Então a gente calcula em centímetros, que é mais interessante. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Então, nós já vimos aí, né? Vamos treinar agora, certo? Então vou fazer aí os exemplos aí, vamos fazer aí os primeiros exemplos aí para vocês, começando bem simples, bem fácil. Depois aí as coisas vão melhorando, certo? Então primeiro diz, ó, calcular o volume de um cubo que tem 10 centímetros de aresta. 10 centímetros de aresta. Tá aí o cubozinho desenhado, a figura, muito bonitinha. Então, para calcular o volume. Então, o volume de um cubo, pessoal, vamos lá. Lembrar, o volume de um cubo é o quê? É a aresta elevado ao cubo, certo? Cubo, aresta elevado ao cubo, aresta elevado a 3. E a aresta aqui ele diz que é quanto, ó? Olha aí, 10 centímetros. Então, esse volume aqui, pessoal, vai ser 10 elevado a 3. Potência de 10, não sei se vocês lembram aí da potência de 10, 10 elevado a 3, pessoal, vai ser igual a, basta a gente pegar 1 acrescentar 3 zeros, que é 1000. Agora é 1000 o quê? 1000 centímetros cúbicos. Pronto, 1000 centímetros cúbicos. Então, a área de um cubo, só basta fazer isso aí, ok? Muito bem. Então, para a gente treinar aí o começo, vamos para a segunda agora com vocês, tá bom? Na segunda, pessoal, nós temos aí, ó, o comprimento, a largura e a altura do paralelepípedo reto, retângulo, representado abaixo, são 12 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros, respectivamente. Calcule seu volume, ok? Então, vou dar aí uns 2 minutinhos aí para vocês calcularem o volume aí desse paralelepípedo. Vamos lá, pessoal.
pessoal, vamos lá, de volta aí. Essa daí é fácil, também era só aplicar paralelepípedo, né? Não tem dificuldades. Então essas duas primeiras foi sempre simples assim. As próximas vai ter algumas coisinhas mais interessantes, tá bom? Então aí, comprimento, a largura e a altura do paralelepípedo reto retângulo representado abaixo são 12 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros respectivamente. Calcule seu volume. Então a gente sabe que o volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C. Pessoal, olha, aqui a ordem, vocês sabem, lembram lá desde o quarto ano que multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Então aqui não importa a ordem, certo? Então vai ser, ó, 12 vezes 3 vezes 4. Então, 12 vezes 3 dá 36, 36 vezes 4, pessoal, vai dar 144 centímetros cúbicos. 144 centímetros cúbicos. Então, isso aí é o volume desse paralelepípedo, certo? Bem simples. Pessoal, olha, nossa aula está encerrando. Na próxima aula nós vamos fazer só exercício. A próxima aula vai ser apenas de exercícios voltados para o cálculo do cubo e do paralelepípedo, certo? Então fiquem atentos aí, a gente vai dar aquele tempinho para vocês fazerem, peguem um caderno, vocês vão tentar fazer. Como eu disse, as próximas questões requer um pouco mais de atenção, tem alguns problemas mais aplicados aí, tá bom? Então, me aguardem, fiquem com Deus aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até já! E aí, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aqui nossa aula sobre prisma e cubo. Eita, quase não sai. Sobre cubos e paralelepípedos, certo? Professor Pablo aqui, mais uma vez, mais uma aulazinha de matemática aqui para os nossos alunos da SEMEC. Na aula anterior, a gente viu lá as fórmulas do cubo e do paralelepípedo, calcular os volumes de ambos. E agora, para essa aula, nós vamos fazer atividades, fazer muitas atividades. Vai ser a aula só de atividades voltadas para esse conteúdo, para esses cálculos, tá bom? Então, peguem aí, pessoal, o material de vocês, caderno, lápis com borracha, a gente, às vezes acontece os erros, e aí vocês vão utilizar bastante, tá? Só para a gente recapitular, nós estamos aqui estudando essa habilidade aqui nessas aulas de hoje, certo? Que é essa daí, resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com o uso de expressões de cálculos em situações cotidianas. E como eu disse para vocês, a gente vai estar nessa aula com os prismas, particularmente os cubos e os paralelepípedos, certo? Nas próximas aulas a gente vai ver outros tipos de prismas e vamos ver também os cilindros, calcular esses volumes dele também, certo? Muito bem, então nós fizemos já 2 exercícios na aula anterior. Para esse exercício agora, para essa aula agora, a gente vai continuar fazendo aí os exercícios, as atividades. Vamos dar aquele tempinho aí para vocês, tá? A questão número 3, pessoal, nós fizemos a questão 1 e a questão 2. A questão número 3 diz o seguinte: uma caixa de fósforo, olha aí o que eu disse para vocês, que a gente ia ter muitas aplicações no cotidiano. Eu sei que hoje todo mundo tem aqueles fogões automáticos, acendem, mas lá em casa, pelo menos, ainda é na caixa de fósforo, certo? Então, vejam só, uma caixa de fósforos tem a forma de um paralelepípedo retângulo, certo? De dimensões 4 centímetros, 3 centímetros e 2 centímetros. Na caixa, há em média 40 palitos. Qual é aproximadamente o volume ocupado por um palito de fósforo? Vejam que ele deu as medidas da caixa de fósforo e ele disse que tem 40 palitos. Ele quer saber o volume de cada palito, ok?
Muita atenção aí, eu vou dar aí 3 minutinhos aí para vocês fazerem essa atividade. Vamos lá, pessoal. Pessoal, voltamos, 3 minutinhos aí, deu para vocês chegarem à conclusão. Então, eu tenho certeza que calcular o volume da caixa, vocês fizeram, né? Porque a gente precisa saber o volume da caixa. Então, olha, e outra coisa que é interessante, pessoal, olha, nem sempre é necessária a figura. Às vezes, aliás, a figura ela nem é necessária, muitas vezes, né? Vocês precisam também saber calcular esses volumes sem o auxílio da figura. Então, por exemplo, essa caixa, nós não temos figura aí dessa caixa de fósforo, mas pelas dimensões, ela é um paralelepípedo. Vocês vejam que essas dimensões, elas estão diferentes. E são as dimensões, pessoal, é comprimento, largura e altura. Então, como é que a gente vai fazer? Bem, a gente consegue calcular o volume da caixa de fósforo. E como, pessoal, a gente sabe que na caixa de fósforo tem 40 palitos, então basta a gente dividir o volume pela quantidade de palitos, que aí a gente vai saber o volume de um palito, certo? Então vamos lá, vamos aqui calcular o volume da caixa de fósforo, certo? A vezes B vezes C, certo? Como eu disse, as dimensões, não importa a ordem, vamos lá. 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, pessoal, é 24 centímetros, certo? Centímetros, faltou o cúbico, 24 centímetros cúbicos. Então tá aí, uma caixa de fósforo, ela vai ter aí, no caso, 24 centímetros cúbicos. Você pode até fazer esse teste aí, fazer essas medidas, você mede aí a caixa de fósforo da casa aí de vocês, tem umas caixas de fósforo menor, aquela que a gente sempre compra padrão, ela é aquela menorzinha, mas tem caixa de fósforo maiores, os palitos, enfim. Então essa caixa de fósforo aqui do nosso problema, ela tem 24 centímetros cúbicos.
e temos nela, cabem 40 palitos. Então, como é para eu saber o volume de um palito, basta a gente dividir, né? 24 dividido por 40. Beleza? Vamos fazer essa divisão aqui. Bem, 24 por 40 a gente sabe que não dá, né? Porque é menor, né? Não dá exato, né? Então a gente vai acrescentar aqui um zero e a vírgula. 240 dividido por 40, pessoal, vai dar exatamente 6, né? 6 vezes 40 é 240, 6 vezes 4 é 24, certo? Então 6 vezes 40 é 240. Para 240 não sobrou nada. Então, ó, cada palito, pessoal, cada palito tem que volume? 0,6. Olha aqui, 0,6. O que, pessoal? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Então, um palito de fósforo, se a gente desmanchar ele não dá nem 1 centímetro cúbico. Não dá nem para a gente colocar 1 centímetro cúbico. Tem 0,6 no caso aí, certo? Então, vejam aí, muito interessante esse problema aí da caixa de fósforo. Quando eu estava montando o slide, eu achei ele muito interessante esse problema, certo? Então, vamos lá. Vamos para os próximos problemas aqui. A gente tem que fazer muito problema para fixar aí o conteúdo. Beleza, então diz aí, ó. Vamos lá para a questão número 4. Em uma piscina retangular, olha aí o que eu falei da piscina, né? Em uma piscina retangular com 10 metros de comprimento, 5 metros de largura, o proprietário pretende enchê-la até que chegue a 2,5 metros, certo? 2,5 metros de profundidade. Qual será o volume de água necessária para isso? E quanto ele pagará para a fornecedora de água, sabendo que 1 metro cúbico de água custa R$3? Então, olha, a gente precisa saber qual volume vai ser gasto para encher essa piscina e aí quanto que ele vai pagar, sabendo que o metro cúbico aí é R$3. Bom, então aí vão ser duas continhas, mas uma conta ajuda na outra, certo? Então aí mais 3 minutinhos aí para vocês tentarem fazer essa questão. Vamos lá.
volta, pessoal, vamos lá. E aí, 3 minutinhos aí, vocês conseguiram fazer? Responderam aí as duas perguntas. A primeira fácil, né? E aí, como eu disse para vocês, pessoal, piscina, aí ele fala na profundidade, em vez da altura, né? Comprimento, largura e altura, eu disse para vocês. Como a piscina, vocês sabem, piscina a gente quer saber da fundura, né? Muita gente aí chama de fundura, né? Muito interessante. Mas aí, no caso, a profundidade. Então, para a gente saber isso, uma piscina é um exemplo muito interessante de um paralelepípedo, né? Então, ele é 10 metros, 5 metros e 2,5 metros, né? Então, vamos calcular aí o volume aí que ele vai gastar aí de água dessa piscina, né? A vezes B vezes C, né? Então, o volume, pessoal, vai dar 10 vezes 5 vezes 2,5, né? Então, essa conta aqui é bem fácil, né, pessoal? 10 vezes 5 é 50, 50 vezes 2,50, você fazendo essa continha aí, pessoal, vai dar 125, tá bom? 125, fazendo essa multiplicação aí bonitinha, dá 125. 125 o quê, pessoal? Olha, tá tudo em metro, certo? Tudo em metro. Então, isso aqui vai ser metros cúbicos, tá certo? Outra coisa, pessoal, que eu esqueci de mencionar para vocês, mas como esses problemas são interessantes, quando eles não há um problema que ele der essas medidas, todas essas medidas têm que estar na mesma unidade, certo? Ou seja, todas têm que estar ou em metros, ou todas têm que estar em centímetros. Ah, professor, e se tiver um em metro e um em centímetro? Então, você tem que fazer aquelas transformações, certo? Tem que fazer aquelas transformações para colocar todas na mesma unidade. Ou todas em centímetros, ou todas em metros. Ou todas em quilômetros, ou todas em decímetros. Enfim, todas têm que estar na mesma unidade de medida, certo? Então, pronto. Aqui nós já respondemos aqui a primeira questão. A primeira perguntinha, né? No caso aqui, que ele quer saber qual é o volume de água necessário aí para encher essa piscina. Então, serão necessários aí 125 metros cúbicos de água. E a segunda, ele quer saber aí quanto é que esse cara aí, essa pessoa aí vai pagar, sabendo que 1 metro cúbico, tá aqui, ó, 1 metro cúbico custa R$3. Então, basta a gente multiplicar esse volume aqui, né, que nós achamos, por 3, né? Essa continha aqui eu vou fazer com vocês aqui, ó, 125 vezes 3, tá? 3 vezes 5, pessoal, é 15, vai 1. 3 vezes 2 é 6, mais 1, que foi, dá 7. E 3 vezes 1, 3. Então, aí ele vai gastar, no caso, R$375. Olha, essa conta aí vai vir salgada, né? Se for esse valor a R$3, o negócio aí vai ser pesado. Então, ele tem que encher essa piscina aí só uma vez por ano, porque senão ninguém aguenta não, né? Muito bem, ok? Entenderam essa questão aí? Muito bem, né? Fácil, tranquilo, dá para fazer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos passar para a próxima aí. Questão número 5, pessoal. Olha, essa questão número 5 também é muito interessante. A garagem subterrânea de um edifício tem 18 boxes retangulares, cada um com 4 metros de largura e 3 metros de comprimento. O piso da garagem é de concreto e tem 20 centímetros de espessura. Calcule o volume do concreto em metros cúbicos utilizado para o piso dessa garagem. Então, vejam aí que aí tem várias informações. Nessa garagem tem 8 boxes, ou seja, tem 8 lugares, certo? Para colocar os carros. Cada box, não são os 18, cada box tem a medida de 4 metros por 5, 4 por 5, 4 metros de largura e 5 metros de comprimento. Aí foi colocado um concreto, né, de 20 centímetros, ou seja, a altura é 20 centímetros. E aí recai no que eu acabei de dizer para vocês anteriormente, que o concreto, aí, a altura está em centímetros e as medidas está em metros, certo? Então, vocês têm que prestar bem atenção aí, vocês vão ter que transformar tudo primeiro, para depois calcular esse metro cúbico aí, calcular aí metro cúbico. E aqui eu já vou dar outra dica, que é o seguinte, ó, como ele perguntou, calcule o volume de concreto em metros cúbicos. Então, se ele quer em metros cúbicos, então você tem que colocar tudo em metro cúbico.
Ou seja, esses 20 centímetros bem aqui, ó, 20 centímetros você tem que transformar em metros. Esse porque o 4 já está em metros e aqui o 18 também já está em metros. Então 20 centímetros em metros. E aí? Vamos lá, isso aí dá uns 3 minutinhos aí para vocês. Vai lá, pessoal. E aí, pessoal, conseguiram, fizeram. Então vamos lá. Então o primeiro problema que você tem que resolver aqui é calcular esses 20 centímetros, transformar em metros, certo? E aí tem uma relação de metros e centímetros que eu acredito que todos vocês saibam, que vocês sabem que 1 metro equivale a 100 centímetros, certo? Então, 20 centímetros, pessoal, 20 centímetros equivale 20 centímetros equivale a 0,2 metros, que é 0,20, como se fosse 0,20 metros, né? Então, a transformação aí vai ser essa, primeiramente, certo? 20 centímetros, ela é 0,2 metros, ok? 0,2 metros. Aí a gente vai conseguir calcular o volume de um box desse de concreto. A gente vai calcular depois a gente multiplica por 18, que essas medidas que ele deu aí, ó, ele fala aqui, ó, cada um, certo? Ó, cada um com 4 metros de altura e 5 metros de comprimento, cada um. Então a gente vai calcular o volume de um. Depois basta multiplicar por 18, tá bom? Então como é que vai ficar aqui esse volume? Ó? Calculando aqui o volume de 1, é 4 vezes 5 vezes 0,2, certo? E aí, ó, 4 vezes 5, pessoal, é 20. 20 vezes 0,2, se você fizer essa multiplicaçãozinha aí no cantinho, fizer essa multiplicação direitinha, pessoal, isso aqui vai dar
4, certo? 4 metros cúbicos, certo? Então, cada box desse vai precisar de 4 metros cúbicos de concreto. 4 metros cúbicos de concreto. Só que aí são 18 boxes, são 18 estacionamentos aí que tem, né? Então basta a gente multiplicar isso aí por 18. Então, ó, vamos botar aqui, ó, 18 vezes 4, certo? 4 vezes 8 é 32, né? Fica o 2, vai 3. 4 vezes 1 dá 4, mais 3, 7. Então pronto, ó, 72 metros cúbicos, 72 metros cúbicos de concreto que vai ser necessário para fazer esse estacionamento, pessoal, ok? Uma conta aí muito interessante, vocês vejam aí que a gente, né, fez uma continha muito interessante. Transformações, essas transformações são sempre muito importantes. Vamos para o próximo? Preparados? Então vamos lá. Questão número 6. A questão número 6 ela é extremamente interessante. Vejam só. Uma caixa de papelão será fabricada por uma indústria com as seguintes medidas: 40 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Essa caixa irá armazenar doces na forma de um prisma com as dimensões medindo 8 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Qual o número de doces necessário para preencher o total de caixas fabricadas, da caixa fabricada, né? Então vejam só, vai ser uma caixa maior e vai ser colocada caixinhas de doce dentro delas. Então a gente precisa saber, né, quantos doces, esses doces também tem o formato de um paralelepípedo, quantos doces caberão aí dentro dela, certo? Como nosso tempo tá pouco, pessoal, a gente tem 5 minutinhos, eu acho que eu vou fazer logo com vocês, não vou dar nem esse tempo aí para vocês não, ó. Para vocês tentarem, a gente vai fazer logo aqui. Então vejam só, são duas caixas. Primeiro a gente precisa saber a caixa maior, qual é o volume dela, certo? Qual vai ser o volume dela. Então a caixa maior são essas medidas aqui, ó, 40, 20, 15, certo? Então o volume, eu vou botar aqui da caixa 1, certo? O volume 1 que é a caixa maior, a primeira, certo? Então vai ser A vezes B vezes C, no caso, 40 vezes 20 vezes 15, certo? Então aqui, pessoal, olha, quanto é que vai dar esse volume aqui dessa primeira caixa? 40, a gente pode multiplicar só os números sem o zero e depois acrescenta os dois zeros no final, certo? Então, ó, 4 vezes 2, pessoal, dá 8. 8 vezes 15, pessoal, é 120, certo? 120. Mais esses dois zeros, então vai ficar 12 mil. 12 mil. 12 mil o que, pessoal? Centímetros cúbicos. Veja que aqui está em centímetro, certo? Todas as medidas estão em centímetros. E a segunda caixa? As caixinhas dos docinhos, né? Eu vou chamar aqui de volume 2, certo? A segunda caixa. Quais são as dimensões dela, pessoal? 8 centímetros, 5 centímetros e 3 centímetros, certo? Então, 8 vezes 5 vezes 3. Calculando esse volume, certo? 8 vezes 5 é 40. 40 vezes 3, pessoal, dá 120, né? Centímetros cúbicos. E aqui entra o entendimento da questão, pessoal. Olha. Ele quer saber o número de doces. O doce, pessoal, é que tem esse volumezinho aqui, ó, 120. Então ele quer saber quantos cabem, né, nessa caixa aqui maior. Então esse problema, pessoal, esse problema de quantos cabem, isso aí é um problema lá que vocês estudam lá desde o 6º ano, que é a questão do entendimento sobre a divisão, que é um dos entendimentos que a gente tem sobre a divisão. Quantos cabem, né, em um determinado recipiente, em um determinado número. Por exemplo, o 3 cabem quantas vezes no 9? 3, porque 9 dividido por 3 é 3. O 5 cabem quantas vezes no 60? Por exemplo, 12, porque 60 dividido por 5 é 12. Então isso aí é o entendimento de divisão, certo? Então a gente precisa fazer essa divisão, que é o que, ó? E aqui é uma divisão bem simples, ó, ficou bem fácil, ó, porque ficou, ó, 12 mil, eu até vou colocar na forma de fração, que a gente vai cortar o zero, ó, 12 mil dividido por 120. Então a gente corta zero com zero. E aqui, ó, 12, sem lembrar do zero, ó,
12 dividido por 12 é quanto? 1, certo? Aumenta os dois zeros, vai dar 100. Então, olha aí, 100 é nossa resposta. Nessa caixa maior, cabem 100 doces com essas dimensões, certo? Então, é muito interessante. Essas questões de volume, aparece bastante esse tipo de questão, aparece bastante. Essa questão de quantos cabem, você precisa calcular os dois volumes, o volume da caixa maior, o volume da caixa menor, do recipiente maior e do recipiente menor, para saber quantas vezes aquele recipiente menor cabe no maior. Quantas vezes cabe. Então, para saber fazer essa divisão, para fazer essa conta, você tem que fazer essa divisão aí, certo? Então, pessoal, nossa aula hoje não vai dar mais tempo a gente fazer muitas atividades, né? Por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas nós vamos continuar fazendo esses cálculos de volumes. Só que a gente vai aparecer com outras figuras mais interessantes, que a gente vai precisar muito de cálculo de área. O professor Caio deu umas aulas aí muito interessantes sobre áreas de figuras geométricas. Área do triângulo, área do quadrado, do retângulo, do quadrilátero, né? Quadrilátero em geral. A área do hexágono, a gente vai precisar daquela área do hexágono, que é a área mais complicada. E a área do círculo, certo? Vocês precisam lembrar das formas para calcular essa área. Vão ser muito importantes para a nossa próxima aula, tá bom, pessoal? Então fique com Deus e até a próxima aula. Olá, gente, tudo bem? A partir de hoje, iremos iniciar uma sequência de 3 aulas consecutivas a respeito de uma das mais antigas ciências naturais, que é exatamente a astronomia, tá, gente? Então, vale a pena conferir. Serão aulas bem interessantes que vão falar sobre os corpos celestes e os fenômenos que acontecem no universo, tá certo? Então, sou a professora Elinalva Barbosa, professora de Ciências da Escola Municipal Angeli. Um grande abraço para os meus colegas professores e para todos os alunos da rede municipal de ensino. Então, vamos lá, vamos começar a aula. Lembrando que esse conteúdo de astronomia está no capítulo 9 do nosso livro de ciências. Vamos lá? Vamos conferir a aula, tá? Pois bem, então, gente, como eu disse, né, anteriormente, nós iremos, a partir de hoje, iniciarmos uma ciência chamada de astronomia. E a habilidade de hoje é exatamente analisar o ciclo evolutivo do Sol, levando em consideração o seu nascimento, a sua vida e a sua morte, baseado no conhecimento das etapas de evolução de estrelas de várias dimensões, né? Como também é interessante que a gente veja os efeitos desse processo no nosso planeta. Tá? Essa habilidade é a habilidade EF9CI08, tá certo? Pois vamos lá. Então, gente, como eu disse anteriormente, né, a partir de agora iremos ter uma sequência de 3 aulas sobre uma ciência chamada de astronomia. E essa ciência, gente, ela estuda exatamente, né, os corpos celestes, como também incluindo o nosso planeta, né, gente, planeta Terra, como também os fenômenos que ocorrem no universo, tá? Pois bem, então, para que a gente possa, né, gente, trabalhar aquela nossa habilidade que eu acabei de mostrar, que é o ciclo evolutivo do Sol, porque o foco da nossa aula é exatamente esse. Porém, é necessário que a gente faça assim uma viagem, né? Faça um comentário, né, gente, a respeito do nosso sistema solar, né?
em que o Sol, na verdade, é a nossa estrela, né? Uma estrela de grande importância para a gente, porque nos manda luz, nos manda energia, né, gente? Para que aconteçam os fenômenos indispensáveis à vida no nosso planeta Terra, tá certo? Então, falar sobre aquele ciclo evolutivo é necessário a gente fazer esse comentário a respeito do sistema solar. E olha que imagem bonita, né? Mostrando ali o Sol, né? Sendo centro, por exemplo, inclusive ele orbita uma galáxia, né, chamada de Via Láctea, né, gente, que é a nossa galáxia, e orbitando aqui o Sol, nós vamos encontrar os planetas, né, os asteroides, os cometas, né, gente, e vários outros corpos celestes, tá certo? Pois bem, então, gente, falarmos sobre o sistema solar é necessário que a gente lembre como se deu o estudo, as discussões a respeito dessa ordenação aqui, né, gente, tão perfeita do sistema solar, tá? E falar dessa ordenação do sistema solar é falarmos, por exemplo, sobre duas teorias conhecidas como geocentrismo, né, gente, e o heliocentrismo, não é verdade? Pois bem, então, essas duas imagens, elas já retratam muito bem essas duas teorias, né? Por exemplo, nessa primeira imagem, o que é que nós estamos vendo? Estamos vendo a Terra como sendo o centro, né, do sistema solar. Na verdade, ela foi considerada pelo filósofo grego Aristóteles como sendo o centro do universo e que os demais corpos celestes, inclusive a Lua, né, o Sol e os demais planetas já conhecidos, eles orbitavam essa Terra, quer dizer, eles estavam girando ao redor dela, tá? Bom, esse pensamento de Aristóteles, ele foi aprimorado por um outro pesquisador chamado de Cláudio Ptolomeu, né? Inclusive, Ptolomeu, ele era matemático, ele era geógrafo e astrônomo, né? Então, ele concordando ainda com o pensamento de Aristóteles e falando e demonstrando, na verdade, através de conceitos matemáticos, como seria a posição desses astros ao longo dos dias, tá certo? Pois bem, então, gente, esse geocentrismo, esse pensamento geocêntrico, ele durou aproximadamente, gente, 1.400 anos. Muito tempo, né, gente? Depois de aproximadamente 14 séculos, é que esse pensamento, esse modelo geocêntrico, ele começou a ser contestado, inclusive por Nicolau Copérnico, né? Onde ele dizia que, na verdade, quem seria o centro desse sistema planetário era exatamente o Sol e que a Terra e os demais planetas estavam orbitando essa estrela central, que seria o Sol, tá? Inclusive, ele falava que a Lua, ela orbitava o planeta Terra, né? E falava também que a rotação sofrida pela Terra é que favorecia, por exemplo, o aparecimento dos dias e das noites, tá certo? Agora, um detalhe. Ele falava também, através daqueles modelos matemáticos que eu comentava anteriormente, ele também fazia previsões sobre a posição desses astros ao longo dos dias, tá certo? E ele também dizia, né, que essa órbita desses corpos celestes, né, ao redor do Sol era uma órbita circular, tá? Então, professora, e qual desses modelos é o aceito atualmente, né? Então, eu coloquei essa pergunta e vou fazer um comentário, né, gente, a respeito dessa polêmica entre os dois. Bom, esses dois modelos, gente, eles foram alvo de muitas discussões, muitos estudos, né, ao longo do tempo, né? Por exemplo, o dinamarquês Tycho Brahe, ele construiu vários instrumentos durante muito tempo, mais ou menos 2 décadas, né? Onde esses instrumentos ele usava para exatamente medir a posição dos astros, né? Logo após, a gente tem outro pesquisador que todos nós conhecemos, né, de aulas anteriores, o alemão Kepler, né? Onde esse alemão, na verdade, ele
ele usufruiu, ele usou, né, desses resultados desse dinamarquês, Brahe, e, consequentemente, ele chegou a uma conclusão, né, após vários anos de estudos. Inclusive, ele discordou desses dois modelos anteriores, que foi o geocentrismo e o heliocentrismo, no que tange aqueles cálculos matemáticos que faziam as previsões a respeito da posição dos astros ao longo do tempo. Porém, a gente costuma dizer, gente, que Kepler, ele aperfeiçoou o modelo heliocêntrico, porque ele acreditava que, na verdade, o Sol permanecesse fixo e ao redor dele se movia os 8 planetas que vão compor o sistema solar, tá certo? E também um detalhe interessante, que lá no modelo geocêntrico, aliás, o modelo heliocêntrico, né, se falava, Nicolau Copérnico falava em órbitas circulares. E Kepler não, ele dizia que essa órbita era uma órbita elíptica, tá certo? Pois bem, então esse modelo heliocêntrico, ele foi defendido por Kepler, por Galileu Galilei, né, por Isaac Newton, e, consequentemente, eles conseguiram convencer, né, gente, através de experimentos, através de modelos matemáticos, exatamente esse modelo heliocêntrico no que tange a questão da ordenação do sistema solar, tá certo? Pois bem, então, professora, como é que surgiu esse sistema que tem o Sol, né, emitindo, sendo quem está propagando energia, propagando calor, produzindo calor e energia? Então, de acordo com a ciência, como é que surgiu esse sistema solar? Há mais ou menos, gente, 4,6 bilhões de anos, nós tínhamos no universo uma nuvem de poeira e gás, né? E os constituintes dessa nuvem, gente, de poeira e gás, eles sofreram a ação da atração gravitacional, tá? E em função dessa atração gravitacional sofrida por esses constituintes que formavam essa massa, né, essa nuvem de poeira e gás, esses constituintes, eles se juntaram. E a partir dessa união desses constituintes se formou aqui o Sol, né? Porque aumentou o movimento de rotação desses constituintes e aí o Sol foi formado. E esse material remanescente dessa nuvem de poeira e gás formou o que nós chamamos de planetas e os demais corpos celestes, tá? Então, é uma ideia que a ciência tem a respeito da origem do universo, tá certo? Professora, e como é que foi essa ordenação dos planetas ao redor do Sol que se formou primeiro, né? Então, vamos lá. Então, gente, Mercúrio, por exemplo, ele é, na verdade, o planeta mais próximo do Sol, né? Então, por estar mais próximo do Sol, recebeu uma quantidade muito grande de calor, né? E esse calor recebido do Sol fez com que ele perdesse gradualmente a sua atmosfera. Vocês lembram que a gente costuma dizer que Vênus, gente, ele tem uma atmosfera fina, né? Então, essa atmosfera fina é exatamente isso, devido a ele ter perdido gradualmente a sua atmosfera por estar próximo, né, pertinho do Sol. Pois bem, então, gente, esse aquecimento recebido pelo Sol aumentou uma energia que é chamada de energia cinética das moléculas. Professor, o que é isso? Bom, a energia cinética nada mais é do que uma energia que provoca o movimento, tá, das partículas. Então, esse aquecimento vindo do Sol no planeta, né, gente, Mercúrio, olha o que é que fez. Aumentou essa energia das moléculas dos gases que constituiu essa atmosfera de Mercúrio e elas atingiram, gente, velocidades tão altas, mas tão altas, que elas conseguiram vencer a atração gravitacional e, consequentemente, elas foram escapando para o espaço, tá? Aí daí Mercúrio tem essa atmosfera fina, tá certo? Depois de Mercúrio, a gente tem Vênus, né, que recebe um título, né, gente? Vênus, ele é o planeta mais quente do sistema solar,
não é verdade? Agora, por quê? Vamos lá. Então, gente, Vênus, ele é o segundo planeta mais próximo do Sol, então como está próximo também do Sol, recebeu uma grande quantidade de calor, né? E isso fez com que ele perdesse também parte da sua atmosfera, principalmente hidrogênio e hélio, né? Que são gases cujas moléculas são bem mais leves, né? E devido a isso, consequentemente, eles atingiram o que eu chamava anteriormente de velocidade de escape. Então, eles foram lançados, perdidos no espaço, tá? Pois bem, só que esse planeta, gente, ele tem um percentual de gás carbônico muito grande. Então, esse percentual de gás carbônico é que dá a ele o título de o planeta mais quente do sistema solar. Por quê? Ora, porque o CO2, que é o dióxido de carbono, gente, ele é um gás de efeito estufa. Significa dizer o quê? Que ele vai reter calor. Né? Então, ele retém tanto calor que o planeta se torna, né, estupidamente quente, tá? Que é o planeta Vênus, né? E aí o nosso planeta, né, gente, planeta Terra, olha que imagem maravilhosa. Então, o planeta Terra, eu costumo dizer assim, ele ocupa, gente, uma posição privilegiada, não é? No sistema solar, ou seja, ele está a uma distância boa em relação ao Sol. Quando eu digo assim, é porque essa distância que ele está do Sol, a sua composição química, como também a massa, a gente costuma dizer que são condições, né, que favoreceram o aparecimento das primeiras formas de vida no planeta Terra, que de acordo com a ciência data de 3,5 bilhões de anos, como também, gente, a manutenção dessa vida. Porque nós já vimos em aulas anteriores que essas primeiras formas de vida, elas evoluíram, né, gente, com o passar do tempo, tá? Possivelmente uma forma de vida bem primitiva, mas que evoluiu ao longo dos anos. Pois bem, o nosso planeta também, outra característica importante dele, para que haja essa manutenção da vida, é que ele reteve a atmosfera, apesar também de ter perdido parte, principalmente, né, liberando hidrogênio e o gás hélio, tá certo? Pois bem, outra coisa que marca o planeta é a presença de água, né? Água no estado líquido, nós sabemos que a água é fundamental à vida, né, gente? Porque a água, as reações químicas necessitam desse meio aquoso para que elas ocorram. Então, é um fator importante para o aparecimento e a manutenção da vida no planeta Terra. Como também a Terra apresenta um efeito estufa moderado. E esse efeito estufa moderado é que, por exemplo, não permitiu que o planeta, por exemplo, fosse muito frio, não é, gente? E nem a água congelasse completamente, né? Então, lembrando que esse efeito estufa é aquele fenômeno natural de retenção de calor, né? Então, isso para a gente foi uma condição indispensável para o aparecimento da vida, tá ok? Pois bem, então vocês estão percebendo que eu estou falando a respeito dos planetas, né, que foram surgindo a partir daquela massa remanescente, daquela poeira de gás, né, de aquela poeira que nós chamamos de nebulosa, né, que não é nada mais é do que uma nuvem, né, de poeira e gás. Pois bem, olha aqui o planeta Marte, o planeta vermelho, né, que recebe esse nome em função de uma grande quantidade de ferro, né, que ele acumula, né? A gente costuma também dizer que ele é um planeta que tem uma quantidade muito pequena de vapor de água na atmosfera. Olha o percentual muito pequenininho de 0,02%, tá? E nós vamos ter, depois de Marte, uma sequência de 4 planetas gasosos. Quais são eles, professora? É exatamente Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Gente, e esses planetas... Com esses planetas aconteceu algo diferente. Por quê, professora? Primeiro, porque eles se encontram distantes do Sol, não é? Então, como eles estão distantes do Sol, né, eles são bem finos, bem frios. Significa dizer, gente, que a baixa temperatura nesses planetas não favoreceu aquele escape dos gases. Consequentemente, esses gases permaneceram nesses planetas, né? E, consequentemente, eles vão ter um alto conteúdo de hidrogênio e de hélio,
tá certo? É também bom lembrar que esses planetas gasosos são planetas gigantes, então a alta massa desses planetas faz com que a atração gravitacional seja grande, seja alta e, consequentemente, isso contribuiu para quê? Para a retenção dos gases. Por isso que Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são considerados planetas gasosos. Ok, gente? Pois bem, então o que é que nós estudamos? Nós estudamos a origem do sistema solar, não é, gente? Vimos a formação do Sol, né, a nossa estrela, e como ocorreu a formação dos planetas que giram, né, ao redor dessa estrela maravilhosa, que mantém, né, esses corpos celestes girando, né, ao seu redor em função, claro, da sua gravidade, né? Agora, é interessante também, gente, que a gente saiba que o Sol, ele produz uma quantidade muito grande de energia, né, gente? E essa energia, ela é fruto exatamente de reações, que na verdade não são aquelas reações químicas que nós conhecemos, aquelas reações de combustão. Na verdade, são processos chamados de fenômenos nucleares, é um fenômeno nuclear, é uma fusão nuclear, né? A gente costuma dizer que é a fusão do hidrogênio em hélio, que são os componentes que existem em grande quantidade, né, na nossa estrela Sol. Tá certo? Então, a energia vem daí, vem dessas reações de fusão do hidrogênio em hélio, tá? Pois bem, então eu fiz aqui também uma caracterização desses planetas, né, que orbitam, né, gente, o Sol, lembrando que nós temos 8 planetas no sistema solar, naquela ordem que nós conhecemos muito bem, né, gente? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, é o planeta gigante, Júpiter, né? Saturno com os seus anéis, Netuno, né? E Urano, tá? Pois bem, lembrar também que esses planetas, eles recebem uma classificação, vocês lembram? Em planetas rochosos, que são os planetas mais próximos do Sol, são os planetas menores, que vão apresentar, consequentemente, uma constituição à base de rochas e metais, né? E os planetas maiores, os gigantes, né? Que são chamados de planetas gasosos, que eu acabei de falar, né, gente? Quando eu comentava a respeito da formação do sistema solar, não é isso? Pois bem, é interessante também a gente lembrar, gente, de Plutão, né? Vocês lembram? Plutão, ele era o nosso 9º planeta do sistema solar, que em 2006 ele está compondo, né, desde 2006, um outro grupo, né, de corpos celestes, que é exatamente os planetas anões, né? Lembrando que esse planeta anão é exatamente um corpo, né, de menor massa, né, do que os planetas, e na época, gente, foi descoberto, né, outros corpos celestes que apresentavam características semelhantes a Plutão. Então, em vez de se considerar que esses corpos celestes fossem planetas igual a Plutão, foi feito o contrário. Plutão ficou na categoria de planeta anão. Agora, o interessante nessa categoria, gente, é que eles não são astros dominantes, quer dizer, eles não orbitam sozinhos uma determinada área, tá certo? Legal. Lembrando também a presença desses blocos de rochas, né, que orbitam também o Sol, chamados de asteroides, né, gente? Lembrar dos meteoroides, olha que imagem legal aquela ali, né, gente? Onde esses meteoroides nada mais são do que corpos rochosos originados da fragmentação de asteroides ou da fragmentação de cometas. E a partir do momento que eles atingem, olha aqui a imagem, a nossa atmosfera, há um atrito, né? E desse atrito, o que acontece? Ele passa a ser um corpo incandescente e passa a ser chamado de meteoro, né? E quando ele cai na Terra, ele passa a forma de ser chamado de meteorito, tá certo? Muito bem. Lembrar também dos cometas, olha que imagem maravilhosa, né, gente? O cometa, quando ele é um corpo de massa pequena, né, recoberto de gelo. Agora, esses cometas, gente, quando eles orbitam próximo ao Sol, eles são iluminados, nós sabemos disso, e consequentemente se aquecem e vão liberando poeira e gases, lembrando, ó, nessa forma de
de cauda, né? Lembrando aí essa imagem maravilhosa do cometa Halley, que é o cometa que a gente mais conhece, tá? Pois bem, satélites naturais são chamados também de luas, né, gente, que nada mais é do que um corpo que orbita, né, que vão orbitar os planetas. E nessa imagem maravilhosa, a gente tem nossa Lua, né, orbitando o nosso planeta Terra. Lembrando que apenas Mercúrio e Vênus não têm luas, né, no que tange a questão dos planetas, né, do sistema solar, tá? Pois bem, professora, e como é esse ciclo de vida de uma estrela? Gente, toda vez que eu mostro esse termo, eu lembro de uma perguntinha que pode alguém estar fazendo aí. Professora, ciclo de vida das estrelas. Estrela tem vida? Não é? A gente imagina logo isso, né? Na verdade, gente, a estrela ela não tem vida, né? A estrela não é um ser vivo. A estrela, ele é um corpo celeste, né, gente, produtor e emissor de energia, né, e, consequentemente, é um corpo luminoso, né, um corpo que tem luz própria. Agora, esses termos que esse termo, na verdade, ciclo de vida, né, da estrela, é comum a gente falar esse termo. Por quê? Porque o termo ciclo de vida, gente, é uma transição entre o nascimento e a morte de uma estrela. É uma transição que há. Ou seja, o nascimento é quando começa, né, gente, aquela fusão do hidrogênio em hélio com produção de energia, com liberação de energia. E quando essa fusão, ela acaba, nós vamos dizer que a estrela morreu, é a morte da estrela. E essa transição, os eventos entre o nascimento e a morte, é o que eu vou chamar de ciclo de vida de uma estrela, tá certo? Professor, e qual é a sequência desse ciclo de vida, né, que nós já vimos anteriormente? Primeiro, nós vamos ter aqui uma nebulosa, né, contendo nuvens, né, que nada mais é do que uma nuvem, né, que vai ser formada por gases, né, principalmente hélio e hidrogênio. E em função dessa força gravitacional que eu falei anteriormente, essas moléculas vão sendo atraídas, né, umas às outras e, consequentemente, isso faz com que a nebulosa ela sofra uma contração. Em função dessa contração dos gases, a gente vai ter um aumento de temperatura da nebulosa, né, que consequentemente formou, né, a estrela. Então, a partir daí, essa enorme bola de gás começa a produzir, emitir luz, né, produzir, emitir energia e assim, consequentemente, começa, né, surge uma estrela, inclusive um Sol, né, que nada mais é do que uma estrela, não é verdade? Pois bem, finalizando, você pode pensar, professora, mas hoje foi tanta coisa, né, realmente, né, mas é assim, nós vamos ver em aulas posteriores, né, a professora Valdélia vai continuar falando a respeito desse tópico e os nossos professores irão fazer atividades a respeito desse tema, tá? Pois bem, então, professora, como é que é o ciclo evolutivo do Sol? Porque o Sol já nasceu, né? O Sol nasceu há mais ou menos 4,6 bilhões de anos, não é verdade? E aí, esse Sol, que é uma estrela, ele vai passar 90% do seu tempo transformando hidrogênio presente no seu núcleo em gás hélio. Aí, gente, esse processo de transformação de hidrogênio em hélio é o que eu chamava de fusão nuclear, lembra? Agora, o interessante, gente, é que quando isso acontece, ocorre a liberação de energia e um detalhe, gente, essa energia liberada faz com que o Sol, ele seja aquecido, né? E esse aquecimento do Sol faz o Sol expandir. Então, o Sol está aumentando, né? Está se expandindo. Professor, e ele pode explodir? Por enquanto, não. Por que não? Ora, pelo fato de que a atração gravitacional ela vai se opor a essa expansão do Sol. Então, o Sol está se expandindo e a atração gravitacional está controlando essa expansão do Sol. Aí, resultado, a estrela passa muito tempo com o seu tamanho, conservando o seu tamanho. Agora, a partir do momento que não há mais essa transformação do hidrogênio em hélio, aí acontece o contrário, né? Como eu disse anteriormente. Ou seja, o planeta, o Sol, na verdade, a temperatura dele diminui, né? Ele
ele vai ser comprimido pela atração gravitacional, né? E aí, resultado, ele vai aquecendo, aquecendo, aquecendo e explode. Aí ele pode explodir, na verdade ele vai explodir, né? De acordo com a ciência, e vai liberar muita matéria no universo, tá certo? Legal. Então, quando o hidrogênio, como eu disse anteriormente, chega ao fim, a estrela entra na sua fase final, né? Que é exatamente a morte dela. Pois bem, segundo estimativas, né, gente, isso irá acontecer com o Sol quando ele atingir aproximadamente 11 bilhões de anos. Vai demorar um bocado, né, gente? Porque agora que o planeta tem 4,6 bilhões de anos. Então, faltam mais ou menos 6,4, né? Dá tempo de fazer muita coisa, né? Mas vamos lá. Então, gente, o Sol, né, consequentemente, vai se transformar, olha aqui, nessa gigante vermelha. Essa imagem nos dá a impressão de que o Sol está engolindo, né, gente, todo o sistema solar, não é verdade? Então, gente, nesse estágio aí, o Sol, né, o núcleo do Sol, não tem mais condições de suportar a sua massa, né, as condições dela, e a temperatura vai aumentando, aumentando, e ele começa a queimar as camadas externas que ele tem, né? O Sol, consequentemente, como eu disse anteriormente, ele vai se expandindo, chegando até a se tornar 200 vezes maior, né? Ele vai ter 2.000 vezes mais, ele vai ser mais luminoso, porém muito frio, muito mais frio, e se torna essa gigante vermelha, né? Que eu acabei de mostrar nessa imagem aí, tá? E, professor, o que é que vai acontecer com o sistema solar, né? Bom, o nosso planeta, gente, como todo o sistema solar, ele vai se tornar um verdadeiro deserto sem vida, né? Ou seja, a temperatura média da superfície do nosso planeta vai aumentar, toda a água vai evaporar, o planeta vai se tornar um verdadeiro deserto sem vida, né? As rochas elas podem derreter, a superfície do planeta vai virar um verdadeiro mar de lava. Lembra os filmes, né, gente? Como a Valdélia sempre fala de ficção científica, né? Pois bem, então no final, o que é que acontece? O Sol, ele se transformará exatamente numa anã branca. Exatamente quando cessar esse processo de fusão nuclear, tá certo? Aí ele se torna o que sobra dele, exatamente o que nós chamamos de anã branca, tá? E essa anã branca, ela se resfriará com o passar do tempo e se transformará numa anã negra, tá? Pois bem, então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Nas próximas aulas, vocês irão ter momentos muito agradáveis com relação a essa astronomia, vocês vão observar essas viagens interestelar que a ciência propõe, né? Então, um grande abraço, felicidades, né? Feliz Natal para todos e saúde. Bye, bye. Tchau, tchau.